Fala, esmilinguido. E aí, beleza? Ó, vem comigo. Vamos continuar agora a aula de cinética química, tá bom? Agora, nessa aula, nós vamos talvez ver a parte que mais cai na prova do Enem, que são os fatores que interferem na velocidade das reações. Esses fatores, eles vão interferir na realidade na teoria das colisões. Vamos lembrar, para que uma reação química ocorra, o choque entre as moléculas tem que ser efetivo. Ele tem que ter uma energia cinética alta, a molécula tem que bater, como o Caba diz, com força. Tem que ter uma colisão geométrica favorável, o choque entre as moléculas tem que ser frontal, não pode ser de ladinho ou raspando. E, nesse sentido, tem que ter um grande número de choques por unidade de tempo. Ou seja, as moléculas têm que se chocar várias vezes a cada segundo ou a cada minuto, tá bom? Beleza? Ok, então, nesse sentido, nós vamos ver quais são os fatores que vão interferir na velocidade das reações. O primeiro desses fatores é a superfície de contato. Vamos gravar uma coisa comigo, ó. Anota aí, ó. Anota aí, pega um papel e anota, ó. Quanto menor for o objeto, maior será a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Então, quanto menor for o objeto, maior a superfície de contato, nesse sentido, maior será a velocidade da reação. Eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeiro deles. Você pega um comprimido de Sonrisal inteiro e todo quebradinho. Qual que vai se dissolver mais rápido? É o quebradinho. Quanto menor o objeto, maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quando você for fazer o seu churrasco de aprovação no vestibular, aquele churrasco pancada de laje, né, que a gente faz, o que vai acontecer? Você vai acender o carvão, você vai pegar o tamanho grande ou pequeno, o pequenininho? O pequeno. Quanto menor o objeto, maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Você tem um bifão grandão e quer que aquele bife asse mais rápido. O que você faz? Você corta ele em vários pedacinhos. Quanto menor o objeto, maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Ele cozinha mais rápido. Beleza? Então tu está me dizendo que se eu deixar um pedaço de carne inteiro na geladeira, ele vai durar mais tempo do que se eu deixar ele todo cortado? Sim. Se você deixar um pedaço de carne todo cortado, ele vai, no caso, estragar mais rápido do que o pedaço inteiro. Quanto menor o objeto, maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Certo? Primeiro fator, superfície de contato. Ok? Segundo fator que vai influenciar, temperatura. Quanto maior a temperatura das moléculas, maior será a velocidade da reação. Mas por quê, John? Temperatura mede o grau de energia cinética das moléculas. Então, quando você aumenta a temperatura, você está aumentando o grau de agitação das moléculas. Elas passam a se agitar mais, então elas vão se colidir mais. Se elas vão se colidir mais, vai aumentar, no caso, o choque entre as moléculas, o que aumenta a velocidade da reação. Então, o aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação? Sim, sempre. Sempre, John? Não. Tem uma exceçãozinha que a gente vai falar já já. Tem uma regrazinha que diz o seguinte, é a regra de Van 't Hoff, ela diz que a cada elevação de 10 graus Celsius, a velocidade pode dobrar ou triplicar. Então, por exemplo, se eu estou produzindo um determinado produto numa velocidade de 2 mols a cada minuto, quando eu aumento a temperatura de 10 para 20 graus, a velocidade dobra para 4. Se eu aumentar de 20 para 30, a velocidade dobra de novo para 8. Se eu aumentar de 30 para 40, a velocidade dobra de novo, 16. Se eu aumentar de 40 para 50, ela dobra de novo, 32, e assim vai, ok? O que acontece é que quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas. Consequentemente, as moléculas passam a ter mais energia para poder reagir, se chocam mais e a velocidade aumenta. É explicado pela curva de Maxwell-Boltzmann. Ó, esse gráfico que está de azul aqui, se você prestar atenção, na temperatura T1, a temperatura é menor. E essa é a área do gráfico em que as moléculas têm energia suficiente para poder reagir. Quando você aumenta a temperatura, a quantidade de moléculas com energia suficiente para poder reagir aumenta bastante. Ora, se aumenta a quantidade de energia entre as moléculas, aumenta, no caso, a velocidade da reação. Tem uma reação que o aumento de temperatura faz diminuir bruscamente a velocidade. São as reações enzimáticas. As enzimas, elas podem desnaturar com o aumento da temperatura. E nós vamos ver daqui a pouco que enzimas são catalisadores biológicos. Elas aceleram a velocidade da reação. Significa dizer que, no caso das reações enzimáticas,
O aumento de temperatura pode levar à desnaturação da enzima e, nesse sentido, a velocidade, ao invés de aumentar, faz cair bruscamente, tá bom? Vamos já comentar sobre isso, sobre reações enzimáticas. Eu vou dar um exemplo. Você colhe o milho verde. Se você colher o milho verde e esperar mais ou menos umas 48 horas, você vai ver que ele vai perder o gosto depois de 2 dias. Então, o que o pessoal da indústria faz para o milho verde não perder o gosto? Eles colocam o milho na água quente, porque se colocar na água quente, no caso, a enzima desnatura e a enzima acelera o processo de decomposição do milho. Nós vamos falar sobre isso já. Então, primeiro fator, superfície de contato. Sabe por que a pólvora ela tem que ser em pó? Por quê? Para queimar rápido. Quanto menor o objeto, maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, com exceção das reações enzimáticas. Terceiro fator, concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação. Vou te dar um exemplo. Você está com dor de cabeça. Vou tomar uma dipirona. Se com 10 minutos a dor de cabeça não passar, o que você vai fazer? Toma de novo. Foi o que você fez. Você aumentou a concentração dos reagentes. Então, consequentemente, quanto maior a concentração dos reagentes, mais as moléculas vão se chocar, maior será a velocidade da reação, beleza? Vou te dar um exemplo, quando você está acendendo lá o carvão do churrasco, para a aprovação do seu vestibular, que você vai comemorar, quando a brasa está diminuindo, o que você vai? Você assopra. Você está injetando o oxigênio. O oxigênio é um dos reagentes na combustão. Então, ao aumentar a quantidade de reagente na reação, a velocidade da reação aumenta. Aumentar a quantidade de oxigênio, a velocidade da reação aumenta. Um outro fator que vai influenciar é o estado de agregação. Bem, nós temos então 8 estados da matéria, mas vamos pegar aqui 3. Sólido, líquido e gasoso, que são os 3 que caem, né? O estado físico sólido tem uma velocidade muito baixa. Os reagentes têm uma velocidade de reação pouca, velocidade muito baixa mesmo. O líquido é mais rápido e o gasoso é mais intenso. É o mais rápido dos 3. Então, isso por conta que aumenta a superfície de contato, né, na realidade. Então, vamos lá, dipirona. Você vai estar com dor de cabeça, vai tomar dipirona. Sólida ou líquida? Líquida. Por quê? Age mais rápido. O estado físico líquido, ele tem uma maior velocidade do que o estado físico sólido. Beleza? Outros fatores que podem afetar a velocidade da reação. Natureza química dos reagentes. Um reagente é mais reativo do que o outro, então a velocidade da reação ocorre mais rápido. Luz, eletricidade, tá bom? Principalmente lá na reação de fotossíntese. Quanto maior a intensidade de luz, maior será a velocidade da reação. E pressão, tá bom? Onde tem pressão, também você pode colocar, no caso, a agitação. Beleza, e vai chegar então agora aqui o catalisador. Então, superfície de contato, os que mais caem, superfície de contato, temperatura, concentração dos reagentes, estado físico, tá bom? E catalisador, são os que mais caem. O que o catalisador faz, cara? Bem, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. Por que ele aumenta a velocidade da reação? Porque ele baixa a energia de ativação. O que é energia de ativação? Energia mínima necessária para que a reação ocorra. Eu te pergunto, a combustão da gasolina, ela é um processo espontâneo? John, não sei, estou na dúvida. Cara, vamos lá. Gasolina pega fogo muito rápido, John. Então é espontâneo. Se tu jogar a gasolina no chão, ela pega fogo sozinha? Não. Por quê? É necessário ter o que nós chamamos de energia de ativação, a energia mínima necessária para a reação ocorrer. A reação tem que ter aquela faísca inicial. Você tem que ter aquele palito de fósforo inicialmente para a gasolina começar a pegar fogo. Depois que ela começa a pegar fogo, ela caminha sozinho, começa a pegar, ela continua pegando fogo sozinha. Mas tem que ter aquela faísca inicial. E que faísca inicial é essa? Nós chamamos ela de energia de ativação. É a energia mínima necessária para a reação ocorrer. Bem, a energia de ativação, no caso, ela vai do ponto inicial, que é do ponto dos reagentes, né, até o ponto mais alto, até aqui, ó. Então, no caso, a energia de ativação para essa reação sem catalisador é aqui, ó. É esse valor. Olha como está grande. Olha o destaque preto aí, olha como está grande. Olha só, olha a diferença aqui da energia de ativação. Deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar melhor. Olha a energia de ativação da curva sem catalisador.
ela vai do ponto inicial até o ponto mais alto, até o complexo ativado, né? Então, nesse caso, quando o catalisador entra em ação, o que ele faz? Ele consegue um novo caminho para a reação. Ele baixa a energia de ativação e quando ele baixa a energia de ativação, a velocidade aumenta. Então, se você for comparar aqui, ó, olha só a diferença da energia de ativação para uma reação sem catalisador. Aqui, curva que está de preto, sem catalisador. Curva com catalisador. Olha como a energia de ativação diminuiu. Eu vou fazer uma comparação que um aluno meu fez. John, aí é o seguinte, é uma lombada. Isso é um morrinho. Se o morrinho é alto demais e eu estou andando de moto, eu vou devagar. Mas se o morrinho é pequeno, eu faço acelerar mais ainda. Pois assim é o catalisador. O que ele faz? Ele diminui o morrinho. Ele diminui a energia de ativação. Ele diminui a energia necessária para a reação ocorrer. E como ele diminui a energia de ativação, a velocidade da reação aumenta. Então, nesse caso, catalisadores são substâncias que diminuem a energia de ativação e aumentam a velocidade da reação. Ele fornece um novo caminho. E tem um detalhe importante, ó. Olha só a frase que eu falei. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação porque diminuem a energia de ativação e não são consumidos. Então, o mesmo catalisador ele pode ficar ali na reação várias e várias vezes. Lógico que existe uma questão também de autocatálise, mas isso é uma outra aula. Ele recupera-se ao final da aula, não modifica a variação de entalpia, que a variação de entalpia, no caso, é o valor final menos o valor inicial. Aqui, ó. Valor final, né? Reagente menos produto. Tá bom? Beleza? E não altera o equilíbrio nem o rendimento da reação. Beleza, aí em relação ao catalisador, vamos falar um pouco aqui primeiro de uma catálise homogênea. A catálise homogênea é quando o reagente está no mesmo estado físico do produto. Ó, reagente A, produto B, estão no mesmo estado físico gasoso. E o catalisador ele pode ser representado em cima da seta. Vou chamar aqui esse catalisador de X. E o catalisador também está no mesmo estado físico, no caso, gasoso. Ambos estão no estado físico gasoso, tá bom? Então é uma catálise homogênea, os três estão no mesmo estado. Agora, caso o catalisador não esteja no mesmo estado físico do reagente, aí é uma catálise heterogênea, tá bom? Então vamos lá comigo, ó. Se eu pegar aqui A no estado gasoso, síntese da amônia, nitrogênio no estado gasoso, mais hidrogênio, produz amônia também no estado gasoso. E o catalisador, no caso, é ferro, que é um reagente sólido. Então, como ele está no estado físico diferente, no caso, a catálise é heterogênea, tá bom? Onde um catalisador sempre é representado assim, em cima da setinha, ele também pode ser representado assim, pessoal. Reagente A, tá bom? Vai reagir com X, produzindo um produto intermediário Y. Aí o Y vai reagir, no caso, com um outro reagente, no caso, com C, e vai produzir o B, mais X. Então, no caso, X é um catalisador. João, por que X é um catalisador? X é um catalisador porque ele aparece no início e é produzido de novo no final. Então, você pode cortar ele. Lembre, catalisadores, no caso, não são consumidos. Ele participa da primeira reação, mas na segunda ele é produzido novamente. Então, ele ou aparece em cima da seta, ou ele aparece dessa maneira. No início da primeira equação e no final aqui. Então, ele vai funcionar como um catalisador. O Y, no caso, é um agente intermediário. Então, quando você soma tudo aqui, você vai ter a reação em si propriamente dita, tá bom? Você vai ter aqui, no caso, A mais C produzindo B. Enzimas são catalisadores biológicos, tá bom? Enzimas são catalisadores biológicos. Elas funcionam num processo de chave-fechadura, onde o substrato A se encaixa, percebe que aí na figura ele se encaixa na enzima A, mas não se encaixa na enzima B. Processo de chave-fechadura. E aí, no caso, a enzima carrega o substrato até um determinado local, fazendo com que a velocidade da reação ocorra mais rapidamente, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aí existem também substâncias que fazem acelerar a velocidade da reação mais ainda ou diminuir mais ainda. Como assim? O catalisador ele não aumenta a velocidade da reação? Sim. Então, enzimas são exemplos de catalisadores biológicos. Mas existe o ativador do catalisador, que é chamado de promotor. Na presença de catalisador,
ele acelera a velocidade da reação mais ainda, beleza? Então, o que é um veneno de catálise? O veneno de catálise, ele diminui a velocidade da reação. Como? O veneno de catálise, ele atua sobre o catalisador. Então, se o catalisador acelera a velocidade da reação, o veneno de catálise, ele, nesse sentido, anula o efeito do catalisador. Isso quer dizer que a velocidade da reação, que antes era muito rápida, vai passar a ser baixa agora. E o inibidor da reação também diminui a velocidade da reação, só que ele não atua sobre o catalisador. Ele atua, no caso, diretamente nos reagentes. É o que nós chamamos no dia a dia de conservantes. Os inibidores têm a função de diminuir a velocidade da reação. Em relação às enzimas, que são catalisadores biológicos, você tem que lembrar do que eu falei lá em temperatura, lembra? O aumento de temperatura sempre aumenta a velocidade da reação, mas alguns fatores podem desnaturar as enzimas, ou seja, fazer com que o catalisador biológico não funcione mais. Vou citar aqui 3 deles, tá bom? Vamos lá comigo. Vou citar 2. Variação de temperatura e variação de pH. Se a gente aumentar demais a temperatura, a enzima desnatura e a velocidade da reação faz a diminuir, porque o catalisador não vai mais funcionar. No caso, a enzima não vai mais funcionar. E variação de pH, você pode fazer um teste na sua casa. Pegue uma maçã, corte a maçã ao meio. Deixe as 2 bandas da maçã dentro de um prato. Jogue em cima de uma banda limão e da outra deixe totalmente sem limão. Após mais ou menos umas 6, 7 horas, vá olhar as maçãs. Você vai perceber que a maçã em que você adicionou o limão ainda está branca, mas a maçã que você não adicionou limão já escureceu bastante. Por quê? O limão desnaturou a enzima, a variação do pH devido à adição de limão desnaturou a enzima que faz a maçã se estragar rápido. Consequentemente, a maçã que não foi adicionada a limão, a enzima está funcionando, então a velocidade de decomposição vai ser muito rápida. Isso depois, mais na frente, pode até criar um estudo para a gente. Eu posso desenvolver uma maçã que não tem aquele catalisador, que não tem aquela enzima. Se a maçã não tem aquela enzima, nesse sentido, ela vai durar mais tempo. É o que a Embrapa faz nos seus estudos. Vamos fazer uma questão para ver se a gente consegue raciocinar? Vamos fazer uma questãozinha do Enem, 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez. Se eu fosse você, dava uma pausada no vídeo e tentava fazer, tá bom? Mas vamos lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Dos fatores que nós falamos, qual é o fator que está influenciando aí no caso? É a temperatura. Quando você pega um alimento que você coloca dentro da geladeira, a temperatura baixa faz com que o alimento dure mais tempo. Então, primeiro fator, temperatura. Segundo fator, deixa eu botar aqui na caneta. Pronto. Então, primeiro fator, temperatura. Pronto. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação. Segundo fator, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. O que foi que você fez? Você diminuiu o tamanho do objeto. Se você diminuir o tamanho do objeto, você aumenta a superfície de contato, a velocidade da reação aumenta. Então, vou colocar aqui, superfície de contato. De onde eu ia a pressão, a panela de pressão? Sim, a gente já falou isso. O aumento da pressão aumenta a velocidade da reação. Beleza. Terceiro, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas. As enzimas são o que, galera? Catalisadores biológicos. Diminuem a energia de ativação, aumentando a velocidade. Então, nesse caso, aqui são catalisadores. Qual o gabarito que mais se encaixa? Gabarito, letra C de Vai Corinthians. Beleza? Bem, pessoal, até a nossa próxima aula. Um beijo do John John e toca o forrozinho, toca o forrozinho, toca o forrozinho. Tamo junto, galera. Valeu!